Vamos lá? A pedido de Dona Modesta, de Maria Cravo, fizemos essa introdução para pensarmos juntos sobre o tema da minha especialidade e interesse, a obsessão. Já que se preparam para incursões futuras nesse terreno da experiência humana, entre os espíritas, guardem esse ensino precioso do Mestre. Se tende amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo o que sejais capaz de conspurgar a Pureza. Conspurcar a pureza. a pureza. Essa é a fala de Calderaro. Algo mais que vocês... Tem no próximo parágrafo. Próximo parágrafo. É o próximo parágrafo. Isso. Próximo. A intenção, né? A intenção é o termômetro de nosso ato evolutivo, determinando a frequência básica de nossa atividade mental, pela qual seremos identificados na teia cósmica da vida. E isso daqui responde um monte de pergunta que a gente vem escutando, né, ao longo desses momentos, né, Rocinha? Com relação ao que acontece quando a gente desencarna. Se a gente vai para um umbral, com quem que a gente fica. Depende da nossa intenção, depende daquilo que a gente acredita, né? Depende das nossas crenças. Se a gente acredita que a gente vai dormir o tempo inteiro, a gente vai dormir o tempo inteiro. Até ser acordado para reencarnar novamente. Se a gente acredita que vai chegar lá, pegar uma vassoura e bora lá, a gente vai chegar lá e vai pegar uma vassoura e bora lá. É o que a gente acredita. Quando a gente também está desencarna doente, a mesma coisa, é a mesma intenção. A gente pode ter, a gente não necessita vivenciar a doença. Aqueles que desencarnam doentes, se conseguiram compreender, fazia parte do aprendizado da queima energética, o corpo queimou, mas o espírito é eterno. Então, mais fácil. Quando ele vai para o outro plano, ele acaba de ser tratado pela doença e pronto, acabou, ele já está pleno. Assim, aí que tá, ele não leva a doença. Se ele levar a doença, o perispírito não está doente. Quando vem para o corpo, é porque saiu dos outros corpos. A gente tem 3 corpos, tá? Eu sei que fica meio confuso. Perispírito, duplo e o físico. Quando a gente tem marcas no perispírito, aí a gente vai vivendo a nossa vida, vai passando. Se a gente fez tudo certinho, cumpriu tudo aquilo que a gente tinha, essa marca vai ficar no perispírito. Porque houve evolução. Mas se a gente não conseguiu, a gente foi não conseguindo passar pelos aprendizados, o que acontece? Essa marca vai para o duplo, que vai para o físico. Quando chega no físico, é porque exteriorizou. Ficou complicado, juro que eu não entendi. Peraí, mas não é do físico para o duplo, depois para o perispírito? A doença não está no físico? Não, começa na alma, verdade. Começa na alma, Entendeu? Começa assim. Então, a gente... É o contrário. É o contrário. É o contrário. É do perispírito para o duplo e para o físico. Uma visão um pouquinho diferente disso, né? Qual a sua visão? Perispírito é que é doente. E o corpo físico é o resultado do perispírito. Então, se durante a encarnação o espírito conseguir resolver aquele problema, o perispírito ele vai se curar. Então, nas próximas encarnações, ele não vem com aquele problema. Sim. Né? Agora, imagina aquela pessoa que o corpo físico dela adoeceu nessa encarnação. Né? Um câncer, por exemplo. E a pessoa viveu o câncer. É um aspecto. Ela tem câncer. Eu tenho câncer, eu vou morrer de câncer, não sei o que, ela morre. Tá? Quando ela desencarna,
ela vai para o plano espiritual e ela tem Com câncer o lá. câncer. Aí sim, aí ela vai vivenciar. Ela tem câncer não porque não porque deixa eu explicar de uma forma melhor. Ela acha que continua tendo o câncer físico. Porque a doença faz parte dela, tá dentro Isso. dela, ela vivencia aquilo. Tanto que a gente faz vibrações pelo Hospital do Amor, por quê? Porque são espíritos que ainda não conseguiram se desconectar da doença. É isso aí. Eu vou dar o meu exemplo. O Tá. Zé, o Caboclo, sempre falam, vocês podem perguntar para ela, mas vocês nunca me perguntam. Em determinada não, essa eu sei contar com propriedade. Eu fui um cruzado. Eu Como vivi. assim? Explica, o que foi um cruzado pode ser de direita. Eu fui naquela época, eu fui Das cruzadas. eu Das fazia cruzadas. e eu liderava. Eu era líder, vamos dizer assim, de uma equipe. Então, eu matei em nome de Deus. Cada vez que eu matava, era em nome de Deus. Mas eu ergui e utilizei a espada. Então, muitas e muitas vezes, eu me via. Era uma líder nata, com a espada na mão e fazendo. E depois rezava, né? Me via muitas vezes ajoelhada, com a minha espada, com o meu cavalo, com tudo. A marca ficou. Aí a gente está indo para quê? Para um planeta. A Terra vai deixar de ser um planeta de expiações e provas, vai se tornar regeneração. Então, aqueles que têm a pretensão de ficar na Terra ou ir para um outro orbe, mas não tão atrasado, eles estão tendo as suas oportunidades de fazer as suas queimas. Porque esse perispírito tem que ser mais leve. Então, a doença é a queima daquilo que está totalmente impregnado no perispírito. E o câncer é muito isso. Então, você está com câncer, mas você não tem o câncer. Seria isso. Não mais agora nem uma coisa nem outra, mas a pessoa que tem, está vivendo a doença, ela está com a doença, ela não tem. Isso fui eu que entendi. Mas tem gente que vai chegar e vai se revoltar e vai vivenciar a doença. Ela vai estar com a doença e vai ter a doença, porque a ela doença, abraçou a doença. E porque ela vai se manter na revolta. Se Deus é tão misericórdia, tudo bem, eu fiz isso no passado, ele não pode me perdoar. Não é Deus, somos nós. Somos nós que pedimos para passar pela dificuldade. Eu não gosto de usar essa palavra, pelo aprendizado, para a gente poder compreender. Pode perguntar, Solange. Mas não tem coisas que são provas, não tem coisas que são expiações? Tem coisas que a gente pede e aquelas que nos são impostas. Aí é meio. Mas aí, assim, eu falei do meu caso. Ó, você quer evoluir? Você quer evoluir? O que você quer? Chegamos lá, ó. Vamos lá, Valéria, você vai reencarnar. Você quer evoluir? Ó, então acho que eu já consigo fazer isso. Você vai vir em determinada família, você vai ter essa educação. Em determinado tempo, você não vai ter esse tempo de juventude, porque eu casei com 19 anos. Você vai ter esses filhos, ok? E vai chegar, você vai ter a perda do bebê que vai te levar para o espiritismo. Tudo bem? E aí, a partir disso, você caminhe. O seu caminhar é o que vai te dar a libertação, teoricamente. Entendeu? Aí você fala, quais são as expiações? A expiação seria se eu chegasse, eu vejo assim, e falar assim, não vou fazer nada disso. Não aceitasse. Eu vejo o seu câncer como uma expiação. O que é expiação? É você pagar aquilo que você deve.
que a Valéria deve. Por isso que ela Sim, está mas passando. ela está passando bem, aceitando. Isso, é Então, isso aí. ela provavelmente vai se libertar disso. E outra coisa, Só um negocinho. Entendi. Além de expiar, para ela também é uma prova. Uma prova de fé, uma prova de aceitação. Então, Sim, novamente, né, eu sempre costumo falar, a gente tem que tomar cuidado com as classificações. entendi. Né? A gente fala assim, a expiação, então isso daqui é só expiação. Não, tudo é expiação e prova. Porque se você tem uma expiação e você não aceita ela, você não passou na prova. eu Entendi. nunca tive muito. Se você me perguntar se eu fiquei pensando muito nisso, se era expiação, se era prova, eu sabia que eu dirigi eu dirigi 3 turmas de curso de médios. E eu sabia que ia chegar um momento que eu ia ter que parar, eu não daria mais aula, porque eu teria que fazer um tratamento. Eu já tinha isso dentro de mim. E aí eu falei assim, tudo bem, então eu já tenho esse alerta, eu vou esticar o máximo, eu vou ajudar, tentar fazer o máximo, né? E aí, assim, o que eu sinto? Eu desencarnaria na primeira cirurgia. E aí eles me deram A prorrogação. uma prorrogação. Eles esticaram. Mas eu desencarnaria. Tanto que a primeira cirurgia foi muito, muito, muito complicada. Mas eu desencarnaria na primeira cirurgia. E aí, conversei naquilo que eles fazem de toda a análise das suas prorrogações, com todos os tratamentos, eu me coloquei que eu falei que eu não estava pronta, eu queria continuar, eu queria voltar. E aí eu tive, talvez, eu não gosto dessa palavra também, desculpa. Aí você fala, você não gosta de um monte de coisa, você é chatinha. Eu não gosto da palavra mérito. Eu acho que é uma coisa que eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. Entendeu, Solange? Pode fazer as perguntas. Não, eu estou aqui pensando no que você falou. Então, pelas suas obras, você teve essa permissão de vivenciar esse período para frente que você está vivendo e continuar trabalhando ainda. Mas você já tinha sentido que você ia passar ou alguém te intuiu que você ia ter esse problema? Não, eu sabia que em determinado momento eu ia passar. E o Sérgio também sabia disso, porque antes dele saber o resultado, ele sabia que a coisa não seria fácil. Ele tinha no íntimo dele. Então era o preparo de ambos, no sentido assim, né? Se esse tipo de sentimento, eu dei o meu exemplo, né? Entendi. Porque eu acho que é mais fácil. É difícil, eu não gosto muito de falar. Não do que eu fiz em outras encarnações, não tenho problema não de conversar. Mas aquilo eu não gosto de me colocar como exemplo. Eu não me sinto Entendi. feliz. Eu não me Entendi. sinto À vontade, se não se sente. Você não não é à gosta, né? vontade, eu acho que não existe mérito nenhum, né, em estar contando, porque muitos Tá. falam, nossa, como você é guerreira. Não, guerreira eu sou mesmo, porque eu era desde aquela época. Guerrilhar é comigo mesmo. Toca E líder ainda. E líder ainda por cima. líder, entendeu? E líder. Mas então, são coisas que eu falo, não, deixa quietinho, deixa eu segurar, porque senão vai embora. Eu tenho que agora, eu tenho essa consciência, eu falei, não, vamos arrumar um monte de coisa que ainda dá tempo. Então, para mim, não é difícil. Não é difícil você falar assim, as provas, os aprendizados vão vindo, eu compreendo o porquê. Eu entendi, eu pedi, eu sei que vocês estão do meu lado, eu só preciso disso. Porque se vocês me derem força, eu vou continuar. E como eu estou dizendo, eu acredito que seja a grande maioria das pessoas que estão aí. Se a gente for ver, os hospitais de câncer, eles estão repletos de pessoas. Como a Covid, como as pessoas com AVCs e assim por diante. Novamente, a gente não deve particularizar, a gente tem que generalizar. Pega o conceito e distribui para tudo quanto é doença que você vê
espalhada pelo planeta, né? Tudo é expiação e tudo é prova. Se você aceita, você está indo bem na prova e está expiando, né? Se você não aceita, talvez você esteja expiando, mas está acumulando novas dívidas, né? Em frente? Eu aceitei melhor o meu Covid do que a minha coceira. Na prova do Covid eu passei, na prova da coceira eu fiquei para trás. Olha, na realidade, a gente tem que só tomar, o meu ponto de vista, tem que tomar cuidado um pouco com esse tipo de avaliação, tá? Porque as coisas que incomodam a gente, não adianta você estar sofrendo, por exemplo, de coceira, que nem você falou, e falar assim, isso é uma prova de Deus, eu vou ficar feliz com tudo isso. Você não vai ficar feliz. A diferença é, você ficou praguejando por causa disso? Você falou que Deus tinha soltado a sua mão e te deixou... Então, você não é que você não passou na prova. Na verdade, você passou pela prova. Por quê? Porque você não caiu. Você não baixou a sua vibração. Em determinados momentos que estava muito aflitivo, é claro que a gente cai, mas o importante é, na média, eu estou mantendo uma elevação elevada, um pensamento elevado. É isso que a gente tem que analisar, na média. Infelizmente, a gente só vê quando a gente cai no chão, mas não vê o tempo que a gente passa voando, né? O que eu falei assim, que eu fui um cruzado, eu fui um templário, né? Essa é o termo certo, eu fui um templário. Nesse mesmo parágrafo, tem uma frase na frente que também eu marquei. Devido à sua frequência, a criatura cria uma couraça defensiva contra a maldade, ou atrai para si os reflexos dos propósitos infelizes. É aquilo que eu comentei já algumas vezes a respeito da nossa aura, que tem a parte mais externa como o campo da repercussão mental. Ali estão as energias. Se elas são boas, é como se fosse uma carapaça que evita que energias negativas cheguem na gente. Mas se os nossos pensamentos se não são bons, a gente deixa aquilo aberto para atrair coisas infelizes para nós. E aí é onde que a gente fala assim, que ele estava explicando, né? Ele estava conversando com todos, por quê? Porque eles vão para um trabalho de desobsessão, né? Então vamos pensar, se eu acredito, eu tenho fé, essa repercussão mental é perfeita, eu estou ligada com o plano espiritual. Agora, quando eu não estou, é aquele sentimento, ai vida, ó azar, ai tá doendo, eu me entrego, essa repercussão mental, ela vai estar nessa frequência. E aí ela vai o quê? Ela tá vibrando, e aí ela vai atrair aqueles que estão na mesma frequência. Entendi. Então, às vezes, quando a gente fala assim, vamos, né? Vamos, ó, tudo bem, tá doendo, hoje tá difícil, tal, mas olha o sol, olha a florzinha, olha alguma coisa tem de bom. Tu tá respirando, porque senão você tem que sair dessa frequência. Porque se você ficar nessa frequência, você tá atraindo. E aquela coisa que o Sérgio também já falou. Você que tá convidando, ele não tá chegando para te fazer mal. Você convidou. Verdade. Sabe, já viu aqueles filmes? Do vampiro? Não, vamos falar do vampiro também. Mas aqueles filmes que o cara vai andando na rua assim e tem hotel, tá escrito assim, há vagas. Isso fica escrito em cima da nossa cabeça. Há vagas, né? Os nossos pensamentos elevados. Agora, o negócio do vampiro é o seguinte, as histórias que a gente escuta, a gente pensa que só vem da imaginação, mas elas têm, muitas vezes tem algum fundo muito legal. Vampiro. O vampiro ataca qualquer pessoa em casa? O que a pessoa precisa fazer para ser atacada por vampiro? Vocês sabem? Ele tem que convidar o vampiro a entrar em casa. Ele tem que receber o tá. Ele tem que convidar o vampiro para entrar em casa. E a gente é a mesma coisa. Só vai entrar na nossa casa,
aqueles espíritos que a gente convidar. E aí, E o convite não é um papel escrito que a gente entrega na mão do espírito, não. O convite é feito por pensamento, pelos pensamentos que a gente tem. pelos pensamentos, pelas Pelos atitudes, sentimentos. pelas palavras, né? Porque às vezes você fala assim, às vezes o que você fala não é a mesma coisa que está na mente e no coração, não tem coordenação. Mas você sai falando um monte de coisa. Então são esses convites, foi você que convidou, você que puxou essa frequência. É isso que o passe dispersa. Quando A pessoa está aberta. a pessoa está aberta. Se a pessoa estiver fazendo acolhimento de amor, estiver lá nos assistindo, vai dar tudo certo. Se a pessoa não tiver. Imagina, né? Ela está sendo assediada por causa dos pensamentos negativos que ela tem relacionado à bebida, ao sexo, coisas parecidas, né? E aí ela pede auxílio no plano pro Pingo de Luz. E aí, na quarta-feira que a gente faz o tratamento, ela não está no acolhimento de amor, ela está no barzinho. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Ou então está assistindo um filme pornô na TV, não é isso? O que a gente vai fazer? Nada. Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Não tem. A Não. gente vai fazer as doações, sabe? A maior parte da energia que os médiuns vão doar vão chegar lá e não vão ser absorvidas. Graças a Deus, nada que você faz é em vão. O plano espiritual vai utilizar aquilo para algum outro serviço, né? Mas a própria pessoa que está querendo auxílio, desculpa, não quer auxílio, né? Ela quer que resolvam o problema dela. Ela não quer resolver o próprio problema. Ela não vai ser auxiliada. Grande parte das pessoas que a gente estava fazendo. A gente já atendeu mais de 100 pessoas no Pingo de Luz. Algumas pessoas ficaram extremamente felizes e realmente buscaram o seu caminho, né? E outras pessoas entraram naquele sentido. Ah, é muito fraquinho. A gente não fica ofendido. A gente não fica ofendido, porque isso a gente sempre escutou. Porque a gente sabe que o caminho é a pessoa que precisa seguir. E não a gente. A gente não vai fazer milagre. Porque o milagre é da própria pessoa. Né? Então, assim. Quando a gente trabalhava no FEUM, a gente escutava algumas pessoas falando assim: eu vou naquele centro que é mais forte. Mais forte. E a gente sempre falou assim: tá tudo certo, tudo certo. É a famosa transferência, né? É. Transfiro para o outro a responsabilidade de me curar. É só minha. E de mais ninguém. Bora? Nós vamos Bora. fazer mais uma frase ou... A sequência é muito legal a respeito da frequência. Muito interessante. Tá. Aglutinar é o quê, Sérgio? É juntar? Juntar. Tá. Ai, desculpa. Solange também está aí. Tá. Então, a frequência é o fio de aglutinação dos fragmentos da mente, integrando-os para a harmonia ou a derrocada, conforme nossa busca na obra da criação. Então, depende sempre da gente, né? Portanto, a frequência de nossos objetivos recônditos é o canal de sintonia que nos liga com a vida. Porque, resumindo esse parágrafo, é o seguinte: a intenção que nós temos é o que determina o que nós somos. Então, na realidade, a palavra, às vezes, ela só é o transporte, que está aqui, está tudo na mente, né? Às vezes nem o transporte, viu, Maria Rita? Porque por causa das máscaras, o que a gente fala nem sempre é aquilo que está dentro do nosso coração. Não, é que com a palavra a gente pode maltratar as pessoas, fazer, mas na realidade é que está tudo aqui, né? É o que está dentro do coração, né? Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes... É muito legal. E aí a gente volta para a pergunta. A gente se conhece? Não, eu não. Estou indo, estou chegando. Aprendendo. A pergunta da semana foi: a gente se ama? Esse foi no acolhimento do amor. Eu ouvi. A gente tem amor pela gente mesmo? Olha,
Eu acho que hoje eu tenho. Eu já me desamei tanto com 60 anos, eu acho que eu estou me amando. Agora. Que bom. Foram 50, não, 50 para baixo era um desamor total. Com 50 já comecei a me respeitar mais, entendeu? Antes disso, apanhei bastante. Eu falo hoje. Eu me desamava muito. Estamos vivendo uma onda de poesia, porque isso também que fala a lição, né? Vamos colocar poesia na nossa vida. A gente precisa olhar a vida de uma forma mais bela. Leve. Ela é leve. Bela. Olha a misericórdia de Deus. Deixar você pegar tudo aquilo que você fez no passado, que foram seus aprendizados. Porque no caso dos templários, eles matavam em nome de Deus naquilo que eles compreendiam, entendiam. Né? Era uma crença. E aí eles falam, claro que se passa diversas encarnações para que você possa ter, olha, eu vou vir com esta marca, eu vou vir com esta marca, eu vou passar em determinado momento. E Deus fala assim, eu vou deixar você, que tal entrar no espiritismo para que isso te fortaleça? Ok. Você vai poder ser líder lá, mas preste atenção na sua liderança. Quem trabalhou comigo sabe disso. Meu grande problema, sabe qual era? Ainda é um pouco, mas já foi muito maior. Eu nunca gostei, eu nunca permiti que batessem nos médiuns, que falassem das mensagens. Batessem no sentido não de bater, agredir fisicamente, mas que duvidassem dos médiuns, questionassem os médiuns. Porque eu já tive vamos dizer assim, de duelos. Defendia ferrenhamente este ser de luz que não precisa. Eu tenho 1,58 m, ele tem 1,80 m, então não precisa de nenhum tipo de defesa. Mas ninguém encostava nele no sentido de falar nisso, naquilo. Então eu falo assim, isso tudo estava lá dentro. São crenças que eu trago. Fico, olha, como eu sou... Não! Trabalho isso diariamente. Não me sinto a pior nem a melhor. Mas eu digo que Deus é uma misericórdia infinita. Tem um amor imenso. Porque nos piores momentos, Ele estava ali. Ele não me abandonou. Em nenhum momento. Então, a misericórdia, ela existe. As nossas programações são aprendizados. E se a gente conseguir abraçar esses aprendizados, realmente com um abraço, a gente consegue fazer o nosso 10%, 20%. Mas não pensando nisso, mas pensando realmente como está o meu coração hoje. E de defender aqueles que eu comento que eu defendia antes. Então é algo que eu trago já dentro de mim. Meu ponto eletrônico magnífico está aqui, me cutucando na perna, que já são 6 horas. A minha poesia está aqui. A gente parou no parágrafo que começa com no capítulo das obsessões do relacionamento. Isso. Tá bom? Tá.